Eu vou facilitar muito a sua vida agora. A escolha é muito simples. Se você não acessou nossa live, a reprise, o podcast, o caderno, para agora e acesse o conteúdo. Porque a partir de agora é a nossa parte de ferramentas. Você só vai escolher continuar se de fato fez o acesso a outro conteúdo e a outro material. Vamos para a ferramenta de hoje então. A nossa live tratou sobre a dificuldade que nós temos em fazer escolhas difíceis. E essa ferramenta vai poder ser um bom norteador, um bom horizonte quando você se deparar com uma escolha difícil na sua vida. No meio empresarial, existe uma ferramenta chamada Análise SWOT, S-W-O-T, onde cada letrinha dessa significa uma expressão e um termo. A tradução para o Brasil fica como análise FOFA, F-O-F-A, onde nós temos em cada uma das letras as seguintes questões. Primeiro F, as forças. O primeiro O, oportunidades. O segundo F seriam as fraquezas e a letra A seriam as ameaças. Essas 4 palavras na ferramenta de SWOT estão distribuídas, cada uma delas, dentro de um diagrama, dentro de um quadrado do diagrama que você vai poder acompanhar aí embaixo. Nós não vamos reproduzir literalmente a análise SWOT. Nós vamos adaptar. Nós vamos tirar 2 palavras e acrescentar outras. Nós vamos montar a nossa ferramenta de decisões. Vale lembrar que na ferramenta de SWOT, de análise SWOT, eles fazem alguns cruzamentos. Para nós não vai ser necessário isso. Nós só queremos ter um gráfico, alguns dados que nos norteiem para fazer escolhas. Então, quais são as palavras que nós vamos tirar do SWOT original para colocar no nosso gráfico de análise de escolhas difíceis? Então, no nosso gráfico, nós vamos tirar a palavra forças e nós vamos substituir pela expressão quais são as vantagens dessa escolha. São os prós. Em seguida, nós vamos tirar o termo fraquezas e nós vamos colocar a expressão quais são as perdas dessa escolha, que são os contras, tudo aquilo que eu perco ao optar por uma coisa e não por outra. Nós vamos manter as palavras oportunidade e ameaça. E como é que nós vamos trabalhar dentro desses 2 quadrantes? Na parte de oportunidades, nós vamos nos perguntar quais são as possíveis coisas que não são ainda uma certeza, mas que podem acontecer a partir daquela escolha. Conseguiram entender? Então, nas oportunidades é aquilo que a gente ainda não consegue enxergar e perceber. Mas, uma vez que nós fazemos a opção, são possibilidades. Podem vir a acontecer. Por exemplo, você opta por fazer um curso. Esse curso é na parte de estética. Então você já sabe todas as potencialidades, os prós e os contras desse curso. Na parte de oportunidade, você não vislumbrava, por exemplo, que poderia estar dando aulas de noções de estética e que essas aulas poderiam virar e se transformar num canal do YouTube. Então, essa é uma oportunidade que você não tinha visto ainda e que poderia vir a acontecer. Então, tenta analisar tudo o que pode vir a partir dessa escolha. Isso vai te ajudar bastante a equilibrar o peso que ficaria só nos prós e contras. No quadrante que sobrou para ameaças, coloque aquilo que você tem medo hoje. Não projete os medos do que não vai acontecer. Coloque o que te traz medo hoje de fazer essa escolha. E aí sim, traga o medo como o seu grande instrutor, o seu grande guru, que vai te auxiliar nos desafios encontrados pelo caminho. Desejo a vocês um ótimo trabalho. Utilize então essa ferramenta em cada decisão difícil que deve ser tomada. Porque afinal, tem decisões que não precisam dessa tecnologia toda. Simplesmente deixar o seu coração falar um pouquinho mais do que os dados racionais que nós temos em mãos. Nós nos encontramos em breve e até a próxima.